Sejam bem, saudáveis, nesse dia lindo, dia especial, né? Porque além de ser o dia do descobrimento do Brasil, é também o dia do agente de viagens, e nós queremos dar os parabéns para vocês que realizam sonhos e que continuarão realizando muitos sonhos. Quero começar dizendo que estamos todos trabalhando de casa, pensando em vocês, esperando essa retomada, que, se Deus quiser, será breve, e estamos, sim, à disposição, tá? Estamos operantes. E como estamos em casa, se vocês ouvirem ruídos aí ao fundo, dá um desconto. Se tiver alguma oscilação na internet também, a gente volta. E essa apresentação vai ter uma duração de mais ou menos uns 30 minutinhos, uns minutinhos finais para perguntas, para comentários, para um bate-papo. Aí eu deixei todo mundo no mudo, mas depois no final, vocês estão convidados a abrir o microfone para a gente bater um papo. Tá? Bom, vou começar falando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Simone Mariotti, para quem não me conhece, eu estou na Preferred já há 18 anos, né? O tempo voa. Sou responsável por toda a área de vendas na América Latina, baseada aqui em São Paulo. E vou apresentar para vocês a nossa equipe, que está aqui presente também, começando com a Jéssica Fabrini, que é a nossa diretora responsável pelo corporativo. Jessi. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem. Vamos desfrutar desta apresentação hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Também estamos com a Jennifer Urufino, que é responsável pelo nosso VIP Desk, cuida de todas as reservas, das solicitações especiais. Jennifer, dá um alô aí para a gente. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui virtualmente com vocês. E dando continuação, Camila Julião, que muitos já conhecem e que fará a apresentação comigo nessa tarde. Tá? Presente-se. Olá, boa tarde a todos. Como a Si falou agora, é uma alegria tê-los conosco hoje, nesse dia tão especial. Nossos parabéns a vocês, agentes de viagem, nossos parabéns e a nossa admiração por esse trabalho lindo de continuar construindo sonhos juntos aos passageiros, né? Estamos num momento difícil, mas sairemos disso em breve e mais fortes e juntos, né? Sejam muito bem-vindos, então. E é uma alegria estarmos aqui nessa tarde juntos. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Camila Julião, eu sou diretora de vendas aqui, responsável pelo mercado de lazer no Brasil e na Argentina. E nesse início de 2020 eu estou celebrando o meu 5º ano com a Preferred Hotels. E essa apresentação de hoje, nós vamos iniciar com o nosso já famoso abacaxi, né? Acho que alguns já tiveram a chance de conhecer um pouquinho esse nosso mascote, esse nosso logo, e também a história dele, mas para quem ainda não conheceu, e a gente sempre tem a chance de estar aí conectados com novas pessoas, a gente adora compartilhar um pouquinho dessa história com vocês e explicar também o motivo da empresa ter escolhido o abacaxi para ser o nosso logo, né? E por que essa escolha, né? Porque o abacaxi é o símbolo da hospitalidade. E mais do que isso, tem uma forte história por trás dele que a gente adora compartilhar com vocês, que é o seguinte: os primeiros povos a cultivarem essa fruta colocavam o abacaxi do lado de fora das suas portas, justamente para demonstrar que aquele hóspede era muito bem-vindo. E nessa época, o abacaxi era uma fruta tão exótica e tão rara que era mais cara que um caviar, acreditem se quiser, era mais cara que um caviar. Então, ela realmente simbolizava o que havia de melhor em termos de hospitalidade. Ela realmente era utilizada para honrar a realeza e os hóspedes muito ricos. E é assim que nós hoje na Preferred recebemos os nossos hóspedes, né, como realeza. Se está no mudo. Desculpa. Bom, falando um pouquinho sobre a história da Preferred, a Preferred agora em 2018 completou seus 50 anos. É uma empresa que foi fundada por 12 hoteleiros que lá atrás, em 1968, se uniram. Então, eram hoteleiros americanos, cada um de uma parte diferente dos Estados Unidos, se uniram e falaram: vamos juntar forças, vamos construir uma marca para concorrer com as grandes bandeiras, com as grandes redes de hotéis de luxo.
E assim começou. 50 anos se passaram e hoje já são mais de 700 hotéis. Hoje a Preferred é uma empresa familiar, ela pertence à família Yilbroth, que é uma família incrível, extremamente envolvida com a empresa, com os hotéis. A Preferred não é dona dos hotéis, ela faz a parte de vendas, marketing, distribuição e qualidade dos hotéis filiados. E é uma empresa que tem uma liderança feminina, que a gente tem muito orgulho também. A Michelle Woodley é a nossa presidente e Lindsay Yilbroth é a nossa CEO e também proprietária da empresa. Verdade. Então, resumindo, em números o que foi dito, então hoje nós somos uma empresa com portfólio de mais de 700 hotéis em 87 países, temos um total de 35 escritórios globais, com 320 associados. Desses 320, somos 85 especialistas de vendas globais. E, para quem usa o GDS, conheceu o nosso código no GDS, que é o PH, e o nosso Master Code, que é o PV. E eu explico a diferença. É porque a Preferred é um portfólio de hotéis independentes e também de pequenas redes de hotéis independentes. Então, essas pequenas redes podem assumir um código próprio. Então, a gente sempre aconselha vocês, agentes de viagem, quando querem ter acesso ao nosso portfólio completo, para utilizar o código PV. E ainda falando sobre a presença global da Preferred, hoje são mais de 700 hotéis, 300 nos Estados Unidos e Canadá e México, 50 hotéis na América Central e América do Sul, 210 hotéis na Europa e 190 hotéis na Ásia, Oriente Médio e África. E counting, crescendo, continua crescendo. É verdade. E esses hotéis, eles são subdivididos em 5 coleções que nós temos, que a gente nos próximos slides vai falar um pouquinho para vocês dessas coleções, exemplificar com alguns dos nossos hotéis e também poder mostrar um pouquinho a diferença de cada uma dessas coleções. As nossas coleções começam em Legend, LVX, Lifestyle, Connect e Preferred Residences. Essas coleções, elas foram realmente criadas, né, quando a gente passou por uma reformulação da marca, para ajudar vocês, agentes de viagem, a identificar quais são os desejos almejados dos seus viajantes, para que vocês possam identificar com mais facilidade dentro do nosso portfólio. Eu vou começar falando da nossa coleção Legend. Então, o que esperar dessa hotelaria, né? A gente aqui está falando de propriedades que são extraordinárias, com um serviço intuitivo, com experiências imersivas e inesquecíveis. Aqui a gente está falando de alguns dos melhores hotéis do mundo. Né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um portfólio de hoje mais de 700 hotéis e apenas aproximadamente 10% desses hotéis estão dentro da nossa coleção Legend. Então, realmente, a gente fala que são as nossas pérolas. Outra coisa para ser destacada é que quando a gente fala de uma hotelaria Legend, a gente está falando de uma hotelaria extremamente premiada nas maiores instituições de lazer de luxo, com Dynasty, e também de uma gastronomia extremamente renomada, com chefes Michelin e tudo mais. Alguns exemplos dessa hotelaria: o Nizuc de Cancún, o Upper House de Hong Kong, o Alpina Gstaad na Suíça, o Dromoland Castle, o Montage e o Shutters on the Beach. E um pouquinho depois da Legend, na nossa coleção Legend, nós temos a coleção LVX, que a gente carinhosamente chama de Luxe. Também são hotéis excepcionais, hotéis incríveis, com serviço personalizado, com realmente inspirações memoráveis. Alguns dos hotéis Luxe, Aranoa, são hotéis no Peru, então nós temos o Aranoa de Cusco, Aranoa do Vale Sagrado. São hotéis incríveis, com um nível de serviço, gastronomia. O Pibari Memphis, que é aquele hotel conhecido pelos patinhos. Então, os patinhos, à tarde, eles fazem todo um passeio pelo lobby, um desfile. Vila Marina, em Capri, que é outro hotel incrível também da coleção Luxe. Temos os hotéis Ola, em Barcelona. Nós temos o Lila Palace da Índia, que são Legend, e os de Lila, que são hotéis LVX, e vários outros que vocês também já conhecem, com certeza já venderam e já tiveram oportunidade, muitos de vocês tiveram oportunidade de se hospedar.
Seguindo, nós temos a nossa coleção Lifestyle. Aqui eu acho que o próprio nome já diz bastante sobre essa coleção, né? Uma vida com muito estilo. Aqui a gente já está falando de um luxo mais casual e acessível, mas que tem um serviço tão atento e amigável quanto das outras coleções acima. Alguns exemplos para a gente dar para vocês: o The Hollywood Roosevelt, o The Amblin Hotel em Praga, o Le Terraces d'Essen, o Dylan de Dublin, o East de Beijing e o The Palms em Miami Beach. A nossa quarta coleção é a Connect. Connect, a gente sai um pouquinho do luxo, a gente já entra ali numa hotelaria mais descolada, mais acolhedora, de hotéis muito bem localizados, mas que tem um custo-benefício mais interessante, né? Ele não tem tanto, o nível de serviço não é tão alto, mas com certeza excelentes opções de hospedagem. Um muito conhecido pelo nosso mercado é o Park Lane, de Nova York, que inclusive está passando por uma reforma. É a melhor localização de Nova York, uma vista incrível para o Central Park, custo-benefício incrível, o tamanho dos apartamentos, enfim. Então, um hotel que a gente vende muito para o mercado brasileiro. E, na verdade, para essa retomada, os hotéis Connect são a nossa aposta, porque eu acho que as pessoas estarão loucas para voltar a viajar, mas também com uma consciência um pouco mais aguçada com relação a custo. Outros hotéis, o Shiodome em Tóquio, Las Brisas, que é uma rede no México, Le Beaumont em Paris, que é um hotel super legal, muito bem localizado, o Royalton em Nova York, o Stanford Court em São Francisco, Fairfax em Washington. Então, são vários hotéis realmente muita excelente localização e excelente custo-benefício. E nossa última coleção, Preferred Residences, aqui a gente está falando dos nossos hotéis residenciais, os nossos flats, que são desenvolvidos para longas estadias. A gente fala que é o viver com luxo. Então, nessa coleção diversificada e global que nós temos, são hotéis que possuem apartamentos, estúdios, chalés, enfim, e outros, né, que possuem uma cozinha completa e uma sala de estar que são separadas do quarto. Algo super importante e relevante para ser destacado sobre essa coleção de Preferred Residences é que, como ela foi desenvolvida para realmente hospedagens mais longas, sempre que a gente tem reservas a partir de 5 noites, depois 7 noites, 10 noites, enfim, a gente possui tarifas negociadas e diferenciadas nesses hotéis. Alguns exemplos, a gente sempre começa com o nosso famoso ACA, né, aqui no Brasil, que é super conhecido já no mercado, que é o AKA Central Park e o Times Square, mas a gente colocou também algumas outras propriedades para mostrar para vocês, como o 26 Sunset Villa, na África do Sul, o Las Terraças de Tenerife, temos também o Finca Cortesin na Espanha, o Alpina Gestad e o The Key Club na Irlanda. E nós temos um portfólio de hotéis em PDF, que a gente pode compartilhar com vocês, que tem informação de todos os nossos hotéis, e esse PDF é bem interessante, a gente usa isso muito como uma pronta referência. Você tem informação de todas as coleções e dividido por países, cidades, estados, você tem os hotéis, indicando também qual é a coleção de cada um desses hotéis. Então, realmente é uma referência rápida para você saber onde tem hotel preferred, qual é a coleção. Dependendo do perfil do seu cliente, você vai indicar um hotel Legend ou um hotel Lifestyle. Então, realmente é uma pronta referência bem bacana para o dia a dia. E temos também o nosso VIP Desk, que está aí continua disponível para vocês. Nós temos, são 3 VIP Desks no mundo todo, um que fica em São Paulo e atende a América Latina, um na Europa e um nos Estados Unidos. Recentemente a gente mudou de escritório, então estamos com novos números, caso vocês não tenham um número novo, é 4420-2700, e o e-mail reservasvip@preferredhotels.com. Nossa equipe está prontinha para receber qualquer tipo de solicitação, seja cotação, seja um arranjo de early check-in, late check-out, precisa fazer uma reserva num restaurante Michelin na cidade, enfim, nosso VIP Desk está aqui para auxiliá-los. Inclusive, né, acho que vale a pena a gente ressaltar que alguns dos nossos hotéis nós temos tarifas diferenciadas que só são encontradas através do nosso VIP Desk. E o Park Lane, por exemplo, é um dos exemplos que a gente tem uma negociação super especial. Então, não deixem de consultar o nosso VIP Desk.
E daqui para frente, ainda mais, né? Teremos mais hotéis com esse tipo de tarifa diferenciada. É verdade. Bom, falar um pouquinho do nosso programa de fidelidade, o I Prefer Hotel Rewards. Hoje já é o maior programa de hotéis de fidelidade de hotéis independentes que existe. Nós temos um pouco mais de 3 milhões de membros que se beneficiam de recompensas instantâneas no programa. E quais são essas recompensas, né? São upgrades, prioridade de early check-in e late check-out, pontos e também tarifas especiais. Então, tarifas especiais I Prefer são somente para aqueles clientes que forem membros do I Prefer. Aí vocês vão se perguntar, e como que eu faço para o meu cliente ser membro, né? Fazer parte, se inscrever no programa? Bom, ele pode se inscrever, mas você, como agente de viagem, também pode inscrever o seu cliente, caso a gente sabe de vários clientes que são extremamente ocupados, então vocês também podem fazer isso por eles. Nós temos um site dedicado, que é o www.iprefer.com/TA, esse TA de Travel Agent, então vocês conseguem inscrever o cliente por aí e ter acesso a essas tarifas. O nosso VIP Desk também pode ajudá-los nessa tarefa de fazer toda a inscrição de um cliente para que ele tenha acesso a essas tarifas diferenciadas. Essas tarifas, quando ele se inscreve no programa, ele automaticamente vira um membro insider, que é de 0 até 49.999 pontos, e aí a cada dólar gasto ele ganha 10 pontos. Quando ele vira elite, a cada dólar gasto ele ganha 15 pontos. E por que nós dizemos que esses pontos e que esses benefícios são instantâneos? Porque, na verdade, a partir de 50 dólares, o cliente já pode trocar, emitir um voucher, e ele pode trocar no hotel por serviços. Então, a gente acha, é uma coisa que é muito palpável de você conseguir através da sua primeira reserva mesmo. E essas reservas de especiais do I Prefer, elas também podem... Acho que sumiu a tela, só um minutinho. Pequeno problema técnico aqui. Só um minutinho. A vida como ela é, né? A vida como ela é, né? Vamos... Deixa eu tentar voltar aqui. Na apresentação. Eu tenho a apresentação aberta aqui, se você quiser eu compartilho, cá, peraí. Agora eu já acabei de colocar, então vamos voltar. E aí, essas tarifas também podem ser encontradas através do nosso VIP Desk ou também através do GDS para aqueles que usam o GDS. E falando um pouquinho sobre a nossa newsletter, a gente tem periodicamente, a cada 2 meses mais ou menos, a gente manda um informativo com novidades, tarifas especiais, com promoções. E a partir das próximas, quando os hotéis começarem a reabrir, a ideia é que a gente envie também informação sobre higienização e novas práticas dos hotéis. Então, nós acreditamos que essa será uma das grandes mudanças, né? Um dos legados dessa pandemia é que haverá uma nova forma de se hospedar. Então, buffet, que não vai mais, enfim, não haverão mais aqueles grandes buffets, por motivos óbvios, distanciamento nas áreas comuns, a questão da higienização dos quartos, das áreas comuns, enfim. Então, toda essa informação a gente vai enviar para vocês e a gente vai usar também esse newsletter para esse tipo de informação. E falando um pouquinho sobre redes sociais, nosso hashtag preferido, The Preferred Life, convidamos vocês para postar, para utilizar o nosso hashtag, sempre que se hospedarem no Hotel Preferred. Não se esqueçam de nos marcar, pode marcar a mim, a Camila também, as meninas. Nós teremos muita alegria em acompanhar as fotos de vocês. E falando sobre uma campanha, 2 campanhas bem legais que a gente faz ao longo do ano. Uma delas é o International Pineapple Week, que é a nossa Semana do Abacaxi, que aconteceu ano passado pela primeira vez, de 1 a 9 de junho, e esse ano queremos repetir. Então, convidamos vocês para fazerem postagens nas suas redes sociais com o hashtag Pineapple Week e colocando lá fotos criativas. A gente sabe que o abacaxi está na moda, né? Não é só a Preferred, mas a gente tem visto muito abacaxi na decoração, enfim, roupas. Então, sejam criativos, utilizem o abacaxi, vamos promover o abacaxi como o símbolo da hospitalidade. E a outra campanha é o The Preferred Pub,
que você também pode fazer postagem aí dos seus amiguinhos, cachorro, gato, passarinho. Essa campanha é de 26 de agosto a 29 de setembro, e essa campanha, inclusive, tem uma série de premiações. Então, vamos participar e ganhar prêmios, ganhar noites de hospedagens, pontos I Prefer. Contamos com a participação de todos. É verdade. E agora a gente chegou num slide que a gente gosta muito, afinal a gente está falando de tantos hotéis lindos, né? E aí, por que não dar essa oportunidade para vocês, agentes de viagem, nossos parceiros valiosos, a terem a chance também de conhecer essas propriedades e assim também se tornarem mais familiarizados e poder vendê-las ainda melhor. Então, nós criamos uma plataforma, um site dedicado, que é o www.preferredhotels.com/TA, esse TA novamente aí de Travel Agent, onde vocês vão ter acesso a essas tarifas que iniciam com, no mínimo, 35% de desconto sobre a tarifa bar em mais de 200 dos nossos hotéis. Então, essas tarifas também podem ser acessadas através do GDS, a gente colocou aqui o código de acesso para cada um deles, e só destacando os requisitos que a gente tem para fazer essa reserva em tarifas especiais para agentes de viagem primeiro, a estadia ela não pode passar de 3 noites, ela tem que ter no máximo 3 noites. No momento da reserva, eles vão te pedir o IATA, o TIDES de vocês, e aí no momento que vocês estiverem fazendo o check-in, vocês precisam apresentar o cartão de visitas para comprovar a sua permanência na agência e fazer uma visita de inspeção durante a sua hospedagem. E uma parte bem legal, que eu acho bem interessante da Preferred, é a responsabilidade corporativa. Então, a Preferred apoia várias instituições, que depois eu vou contar um pouquinho sobre elas, e também tem um apoio muito importante para que os colaboradores participem de ações sociais nos seus territórios, nas suas cidades, nas suas comunidades, né? Então, nos escritórios da Preferred em nível global, a gente encoraja reciclagem, enfim, então tem essa responsabilidade muito presente, e algumas das empresas que a gente apoia em nível global, né? A Clean the World é uma empresa que ela recolhe nos hotéis todos os amenities que são deixados, são pelos hóspedes que não são utilizados, esses amenities são redistribuídos para as comunidades necessitadas. Tem também a ECPAT, a Love 146, que são organizações que combatem o tráfico e exploração de menores e de mulheres. Wine to Water é outra que eu gosto muito, que inclusive, quem fundou foi um ex-barman, por isso que é Wine to Water, e hoje ele leva filtros de águas para comunidades que não têm acesso à água potável. Então, esse trabalho é realizado muito amplamente na região da África e também na América Central e América Latina, inclusive na região do Amazonas. Então, são instituições que a gente apoia, vai continuar apoiando, e acho que é bem legal que vocês saibam também que a Preferred também tem esse lado social. É verdade. E aqui algumas menções e premiações que nos deixam, nós como funcionários da Preferred, muito honrados de fazer parte dessa empresa, dessa família, né? Aqui estão descritos alguns deles, eu vou destacar alguns que nós gostamos muito, que em 2018 nós fomos nomeados pela TripAdvisor como número 1 de Most Excellent na categoria de Large Hotel Chain. Em 2020, pelo Forbes Travel Guide, nós tivemos 21 dos nossos hotéis membros ranqueados como 5-star e 54 como 4-star. E o nosso prêmio no nosso programa de fidelidade, que é o I Prefer, que foi nomeado em 2019 como o 4º melhor programa de fidelidade pela USA Today Reader's Choice Awards. E já no finalzinho aqui da nossa apresentação, a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre a nossa ideologia, que a gente tem muito orgulho da ideologia da Preferred. Nós acreditamos em viagens. Somos ouvintes comprometidos e motivados contadores de histórias na hospitalidade. Nós nos importamos, estimulamos a independência e celebramos a individualidade. Valores familiares nos inspiram. Acreditamos que mudanças criam oportunidades. Nós articulamos potencial, fomentamos a confiança e co-criamos futuros brilhantes. Somos eternamente curiosos. Acreditamos que a indústria da hospitalidade não tem fronteiras. E com o abacaxi como nosso guia global, nós somos orgulhosamente Preferred.
Essa ideologia, ela nos inspira muito, né? Principalmente nesses dias de hoje. E eu vou finalizar pegando carona nessa nossa ideologia. E, inclusive, tem um trecho dela que eu gosto muito, que se encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo agora, que é: acreditamos que mudanças criam oportunidades. Então, vamos aproveitar essas oportunidades para sairmos ainda mais fortes dessa crise, né? Muito obrigada pelo apoio de sempre de vocês e continuem acreditando em viagem. Believe in travel. Gente, agora a gente finalizou a apresentação. A ideia era realmente fazer uma coisa breve, né, para a gente manter o contato com vocês, para contar um pouquinho sobre a Preferred no geral, mas a gente quer ouvir de vocês também, né? Parabenizá-los pelo Dia da Agente de Viagens, mas a gente quer abrir o microfone ou o chat para que vocês também possam falar, para que vocês façam perguntas, deem sugestões, enfim. O microfone está aberto, o chat está aberto. Muita gente querida que a gente viu que entrou aqui, que já conhece, que já trabalha bastante com a gente. Microfone aberto, gente. Pode abrir, fiquem à vontade aí para abrir, para a gente bater um papo. Todo mundo tímido, né? Alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Obrigada, Gabriel. Mais algum comentário? Bom, nós estamos por aqui. Oi. Olá. É a Rosana, da TPOA, tudo bem? Tudo, Rui, você? Oi, tudo ótimo, Camila, tudo bem? Tudo bem. Só parabenizar, porque é muito importante para a gente, que a gente de viagem, né, saber realmente da proximidade e que os hotéis estão aí, as cadeias, dando essa oportunidade para a gente, nessa retomada, ser efetivamente parceiros, né, que isso é o que o agente de viagem vem discutindo há bastante tempo e almeja, né, que realmente essa parceria seja reforçada e a gente continue aí batalhando nessa nova fase que vamos retomar agora, né? Inclusive, a gente acredita, Rosana, que as agências voltarão fortalecidas. Eu acho que todos os passageiros que estavam viajando com agência e precisaram voltar, né, no meio dessa confusão, não tiveram grandes problemas. Ao contrário daqueles que fizeram reservas através de sites, no geral, que tiveram grandes problemas ou problemas para voltar ou problemas financeiros, né? Então, a gente realmente acredita que as agências voltarão fortalecidas. As pessoas cada vez mais estarão aí buscando o apoio de agências para fazer suas viagens, né? Não só para voltar, né, sim, mas todos que tiveram que fazer alterações de última hora, mudanças de tarifas que eram não reembolsadas, quem fez através do seu agente de viagem viu o valor do agente de viagem nesse momento. Então, a gente acredita que isso vai fortalecer muito as agências, e isso nos alegra muito. Eu acho que agora, realmente, valor e preço, né? Realmente vai estar muito aberto ao conceito das pessoas avaliarem realmente, né, o que um agente de viagem pode promover, né, para os passageiros, porque isso acabou, né, virando uma comercialização muito grande e o valor do agente acabou se perdendo um pouco aí nesse meio do caminho, nessa loucura que a gente vinha vivendo, né? Eu acho que em todos os sentidos, não só nessa condição, mas eu acho que isso realmente, vocês têm razão, eu acho que o valor agora vai ser muito bem, vai ter outro sentido, né? Com certeza. Exatamente. O Simone? Oi. Oi, boa tarde